Olá, boa noite a todos. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Sister. Estamos aqui para mais um 10 Andamentos, ao domingo às 10. Estou aqui com o Rui, mais uma vez, com o meu amigo Hugo Trindade, e esta semana temos aqui um convidado, temos a honra de ter um convidado especial, que é o Alexandre Ramos. Boa noite, Alexandre, tudo bem? Olá, boa noite. Vamos aqui conhecer um bocadinho o Alexandre. Alexandre, eu sei que tu trabalhas na produção de eventos de música clássica, na sua grande maioria, não é? Uhum. Mas eu por acaso já reparei que tu também és baterista de bandas, opa, nomeadamente de rock, não é? Eu sei que tu consegues fazer um bocadinho de tudo. É um facto. Pronto, vou-te fazer aqui uma pergunta um bocado chata e genérica, mas como é que tu vais de uma coisa para a outra e de uma coisa para a outra vez? Isso é muito interessante, João. Na verdade, a minha formação começou no clássico, não é? Sempre procurei a bateria, como tu conheces. Foi muito clássico. E depois de alguns anos de clássico decidi abandonar os estudos. Mas tendo sempre a música muito presente na minha vida, e um dos grandes responsáveis, na verdade, até foste tu. Pronto. Então a bateria tornou-se muito presente. Os meus pais também me ofereceram uma bateria, então tornou isso muito mais possível ali por volta dos 18 anos, e a partir daí comecei a tocar bateria full time. Começaram a aparecer as bandas de covers e mais tarde um pouco as bandas de originais. E atualmente, para além da produção de eventos, como estavas a mencionar, um dos grandes focos que eu tenho é continuar a manter a bateria como um dos grandes objetivos. Ok. Boa. Sim, eu sei que tu já tiveste vários projetos de covers, depois entretanto passaste para os projetos originais, sempre aqui dentro desta cena alcoacense da música alternativa. Certo. Mas eu tenho aqui uma pergunta para te fazer, que eu acho que tu, estando dentro dos dois mundos, se calhar és a melhor pessoa para responder, que é: quem é que tu achas que seria o melhor baterista possível para tocar numa orquestra? Melhor baterista para tocar numa orquestra de clássico? Sim, pá, isso é vossa praia. Para mim uma orquestra é tudo a mesma coisa. É um facto. Depende da instrumentação também, não é? Sim, isso é uma pergunta difícil, porque na verdade eu dentro do clássico não encontro assim muitos bateristas, entendes? Sim. Mas se eu pudesse fazer aqui uma junção dos dois... Desculpa, diz o... Não, eu ia dizer que é sempre complicado, porque quando falamos em bateria numa orquestra, há sempre ali aquela fronteira entre o músico clássico e o músico mais de música, sei lá, não digo música moderna, mas rock, pop, jazz, e às vezes a linguagem, a estética, ou seja, tu estudaste, estavas a falar da tua percurso, tu estudaste percussão, certo? Foi no Orfeão, não foi, Leiria? Foi no Orfeão, Leiria, exato. E certamente, para a minha experiência de músico, eu e muitos músicos como eu, conseguimos logo notar, quando vês um percussionista a tocar bateria, ou alguém do clássico a tocar bateria que nunca passou pela experiência de tocar rock ou pop ou jazz, certo, não é? E quando vês que, por muitos bons rudimentos que tenha e muita técnica, quando é um baterista que só tem aquela formação clássica e está a tocar numa orquestra, é uma coisa. Mas se calhar, às vezes a sonoridade da orquestra pode pedir isso, pode pedir assim um baterista mais straight, não é? A minha pergunta era mesmo ou então um gajo específico, ou seja, vocês acham que, por exemplo, o Travis Baker era um bom baterista para uma orquestra? Eu acho que na verdade todos os bateristas gostavam de tocar numa orquestra. Acho que, entendes? Acho que um baterista e um baixista acho que a coisa parte um bocado por aí. Tem sempre grande prazer em tocar. Eu falo por mim, que eu na minha adolescência, paralelamente a estudar guitarra elétrica, eu toquei muito baixo elétrico. Eu tive uma formação muito fixe em baixo, que foi a tocar na Orquestra Ligeira da Estiria. Na altura tinha um repertório super puxado e desafiante, daqueles clássicos do swing, do Glenn Miller, do Benny Goodman, de todos esses clássicos, e aquilo era sempre a ler, e sempre o baixo e a bateria estavam sempre a bombar, e aquilo dava-me imenso gozo. Portanto, tocar em orquestra é uma coisa que dá imenso gozo. Ainda o ano passado tive o prazer de estar a tocar com a Orquestra de Jazz Leiria, também foi muito fixe. É sempre uma experiência incrível. E quando és um instrumento, não digo solista, mas quando és o único instrumento a fazer aquele papel,
é brutal. Portanto, eu a tocar uma big band já a tocar guitarra não tenho mais nenhum guitarrista. Um saxofonista são 4 ou 5, trompetes são 4 ou 5, trombones, às vezes violinos. Pá, e quando estás a tocar um instrumento que é só tu a tocar esse instrumento, um baterista, sim, baixista... lá está, um baterista tem mais nessa secção rítmica mais presente e teria Mas todo o respondendo à gozo pergunta, em tocar um papel de uma bateria clássico. Claro. Mas respondendo à pergunta, acho que qualquer baterista bom ia curtir tocar numa orquestra, seja que sem repertório dúvida, for. sem dúvida, Acho sem que dúvida. qualquer baterista nunca, mesmo que sejas do rock e que nunca tenha tido essa experiência, acho que nunca... Aliás, se a gente for a ver montes de bandas, das mais conhecidas, têm sempre um álbum que gravaram com uma orquestra. Há sempre aquele unplugged, né? Mas também muitas delas também têm assim um álbum com orquestra, um álbum orquestral. Aliás, uma das Acho coisas que que me fez sair do clássico foi não tocar bateria no clássico. Isso Isso ou também então é uma boa... guitarra elétrica no clássico também não há, ou piano jazz, ou canto, sabe, nós sofremos desse mal. Eu também estudei guitarra clássica e depois não havia formação, pronto, eu comecei a perceber que havia uma escola de guitarra elétrica, que era uma escola também super exigente e com leitura e com técnica e com bibliografia e e que hoje em dia já temos licenciaturas e mestrados e doutoramentos, certo, quer em bateria, quer em guitarra elétrica. certo. Portanto, infelizmente sinto que isso chegou um bocadinho tarde ao nosso país, mas pronto, ainda pude usufruir disso, mas acho que poderia ser um bocadinho mais feliz se isso tem aparecido nos anos 90, por isso. É boa. Boa pergunta. Sim, a minha pergunta é mais de encontro, ou seja, se um gajo tipo o Keith Moon, se ele se poderia, por exemplo, adaptar a uma orquestra ou não, ou até um Ringo Starr. Claro que sim, eu acho que... Isso seria bom. Mais depressa havia um Keith Moon do que um Ringo. o Ringo também, Se calhar o Ringo, por ser a cena mais straight, é um facto, mas o clássico acaba por não ser assim tão straight como um Ringo. Entendes? Mas o Ringo iria respeitar mais a música. Sem dúvida, mas a parte interventiva do Keith Moon e a parte mais criativa do Keith, talvez por esse fator se encaixasse melhor num clássico. Ok, meus amigos, obrigado por nos elucidar. Hugo, aqui tocar aqui num tema. Diz-me. Que é nós da nossa vida privada, já reparei que ouvimos géneros músicos de música, ouvimos a mesma coisa basicamente, mas tu, por razões óbvias, estás muito mais por dentro do jazz do que eu e grande porcentagem das pessoas, dos nossos ouvintes. E há um bocado esta coisa de o jazz, eu acho que a malta que não está bem dentro da música, não está bem dentro do jazz, não sei se por falta de acesso, não sei se não é uma coisa que seja muito cativante assim à primeira, não é? Porque o jazz é assim um mundo meio sombrio, não é? Há sempre aquela cena do o músico de jazz normalmente está num bar todo destruído, não é? Isso há várias maneiras de responder essa pergunta. Eu percebo o que é que tu queres dizer, mas eu acho que o jazz não é assim nada de outro mundo a nível de complexidade. É claro que a nível de depois, quando o jazz se tornou um estilo de música, tipo em que vais a uma loja de discos e tens lá a prateleira do jazz, né? Eu acho que tu aí sabes que vais encontrar algo mais instrumental, um bocadinho se calhar mais complexo, um bocadinho mais desafiante ou difícil de ouvir, ou que requer se calhar uma quanta audição, tipo ali por osmose, para a cena entrar, mas acho que isso é comum em vários estilos de música. Depois, isso que estás a falar, isso faz-me lembrar uma conversa que eu tive aqui há uns tempos, que há aquela história do pessoal do rock ser todo destrutido, todos drogadões, alcoólicos, mas a malta do jazz dos anos 30 e 40 dá 20-0 ou 50-0. Não estou a dizer isto com nenhum orgulho, atenção. Certo. Não digo isto com nenhum orgulho ou querer puxar a brasa à sardinha do jazz, mas se vocês virem histórias de vida, tipo do Charlie Parker, do Lee Morgan, até do Coltrane, sei lá, aquela malta toda que viveram 30 anos,
20 e poucos anos, sei lá, o Clifford Brown, acho que foi esse também. Sei que havia, já não lembro assim todos, já estudei há bastante tempo a história do jazz, quando estava na universidade, mas uma coisa incrível, aquela malta depois da Swing Era e depois da Segunda Guerra Mundial, ali à altura daquela revolta social e das formações que se tornaram mais pequenas, a seguir às Big Bands, depois a malta começou a tocar em formações mais pequenas, pronto. Essa malta destruiu-se toda porque lá está, porque eles estavam a descobrir um estilo de música novo e repararam, estavam a ser pioneiros numa arte nova que era o jazz e que se estava ali a construir. Isto ainda é antes do rock, não é? Temos de ter atenção a isso, não é? E aquela malta estava todos os dias a tocar e todas as noites iam num clube e um para o outro porque não havia. Ou seja, a malta, se quisesse estudar Bach e Beethoven, tinha as partituras para poder estudar. Aquela malta do jazz estava a desenvolver o que hoje temos como os standards e o cancioneiro do jazz, mas aquela malta estava a desenvolver aquilo para todos os efeitos a nível de tradição oral, que era passar de uns para os outros, ou seja, eles estavam a estabelecer as músicas que hoje em dia são os standards. E eu percebo que essa malta, todas as noites a tocar, fosse segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e de manhã à noite, quase sem dormir, aquela malta não dormia, não comia, era só, as drogas era muito para se aguentarem, assim, fazendo um resumo. Eu acho que era a cocaína para estarem com a pica toda para tocar e depois a heroína para poderem dormir e o álcool. Basicamente era este o cocktail. E depois lá está, em cima daquilo, algo muito exigente, que era tocar jazz, que é uma coisa super exigente também do ponto de vista quer mental, quer físico, quer técnico. Portanto, acho que isso também os destruía ainda mais rapidamente. Tu fazendo aqui o paralelismo com o rock ou com o pop rock, etc. Tu no jazz, como há necessidade de uma certa obsessão com o instrumento, não é? E isso só por si já é autodestrutivo sem qualquer... Sim, essa palavra, eu gosto muito dessa palavra, ainda bem que disseste essa palavra, que eu acho que essa palavra é quando eu sou professor e quando às vezes me perguntam alguns alunos, ou então mais o contrário, quando eu vejo alunos talentosos e que até gostam de música e querem seguir música e estão indecisos, eu não sei se quer ir para a música, se quer ir para a engenharia, eu digo, olha, é muito simples. O que é que és mais obcecado com o quê? Tens que ser obcecado com a música. Pronto, e no meu caso, eu também estava em ciências e até cheguei a estudar biologia, gosto muito da parte das ciências também, mas a minha verdadeira obsessão sempre foi a música. Portanto, acho que é diagnosticar a obsessão. Se fores obcecado, aliás, acho que isto é válido para qualquer emprego ou qualquer área. Quem nos estiver a ouvir, estiver indeciso de seguir o que é seguir, se for algum jovem que nos estiver a ouvir, o que vocês estiverem obcecados, normalmente é o que corre melhor. É o que corre melhor e é a chave para o vosso futuro. Ou pelo menos são felizes a fazer isso. Pronto, é o que eu vejo. Eu posso ser isso da minha parte, sou feliz no que faço. Nem sempre tenho a melhor vida, ou não sou rico, né? Mas também não sou pobre. Mas lá está, mas como sou feliz no que faço, está-se bem. Para mim está ótimo. Isso é essencial. Já está uma conversa muito filosófica. Sim, porque essa obsessão é alimentada por uma paixão, não é? Um gajo apaixonado, sim, claro. A vida faz mais sentido. Claro que frase bonita. Mas voltando onde eu queria chegar aqui, para ti mais especificamente agora, que é para esta malta, imagina que chega aqui alguém e diz assim, não conheço jazz ou não gosto de jazz, o que é que tu mostrarias? Olha, está aqui uma boa amostra do que é isto. Isso era fácil, isso acho que há vários temas de jazz que são assim pop, que a gente conhece. Se calhar muitos deles de uma estética mais tardia, quando o jazz começou-se a deixar influenciar pelo rock e vice-versa, e pelo pop e pela cena da Motown, cena soul ou a cena pop até, mas eu acho que indo aos primórdios do jazz, acho que há um tema super clássico que se calhar proponho que a gente ouça, e que até podemos fazer aqui uma cena engraçada que não sei, é possível, acho que podemos ouvir um bocadinho deste e depois um bocadinho da mesma versão, porque o jazz vive muito também disto, que é de reinterpretações, ou seja, vou propor aqui ao Rui, que a gente preparou aqui uma playlist, obviamente, que passa aqui o Summertime o Summertime é uma ópera do George Gershwin, do Porgy and Bess, e o Summertime representa aquilo que os músicos de jazz fizeram, que foi começaram a ir buscar o cancioneiro do jazz que apareceu nos anos 30, 40, foi muito os músicos que tocavam em big bands, que depois, entretanto, as big bands dissiparam-se muito por causa da Segunda Guerra Mundial, porque eram quase todas militares, pronto, assim resumindo, e a malta
no pós-guerra começou a tocar, a fazer formações mais pequenas, mas continuaram a tocar o repertório que se tocava em Big Band e começaram a tocar aquilo, em vez de tocar em Big Band, tocavam em quartetos ou quintetos, e às vezes de uma forma um bocadinho mais rápida ou mais sofisticada, whatever, pronto. E neste caso o Summertime é um tema que representa um bocado isso, que é um tema que vem da Broadway, do Porgy and Bess, e que depois foi importado para formações mais... para várias formações, pronto. E esta versão, vamos ouvir aqui duas versões, depois o Rui faz aí o crossfade, na boa, se ficar ali uns segundinhos também não há stress. A versão do Miles, do Porgy and Bess, com o Gil Evans a dirigir e a orquestrar, e depois podemos passar para uma versão completamente moderna do Marcus Miller, que foi um baixista que também foi descoberto pelo Miles já nos anos 80, que tem uma versão super transformada, super groovy, super funky, também do Summertime, em que nós percebemos facilmente, isto é o que faz o jazz, portanto, agarra num tema e permite-se tocar esse tema em vários estilos. Portanto, neste caso vamos ouvir um estilo de Big Band em swing, e depois vamos ouvir o mesmo tema tocado dentro de uma onda completamente soul, funky, portanto vamos ouvir um bocadinho dos dois. E portanto, primeiro é o Miles Davis, Summertime, com o Gil Evans Orchestra, e depois ouvimos o Marcus Miller com o Summertime, versão já cantada com a grande Leila Hathaway. Oh yeah.
garden is high. Oh, your daddy's rich and your mama's good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings and take to the sky. Till that morning there ain't nothing can harm you. No, no, Daddy and Mommy standing by. Pá, peço desculpa que o Iron Bullock, o guitarrista, começou agora ao solo. Mas pronto. Mas é isto, pronto, se quiserem ouvir estas duas versões, pronto, é o Porgy and Bess do Miles Davis com o Gil Evans, e este é o Marcus Miller ao vivo. É um álbum ao vivo, por acaso não estou a lembrar do nome do álbum, sei que acho que é ao vivo, pronto, qualquer coisa ao vivo. E que tem esta versão. Portanto, acho que isto espelhou bem aqui, respondendo à pergunta um bocado do João. Ou seja, não é bem complexo. Acho que o jazz tem esta magia, entre aspas, e esta liberdade de dar aos músicos que seguem esta escola de jazz de poder, desde que mantenham a identidade do tema, há um bocado de liberdade para fazer isto que aconteceu aqui. Portanto, acho que estes temas que estávamos aqui a falar, isto é capaz de ter para uns 50 anos de diferença, estas duas versões. E como veem, qualquer pessoa, assim que entra a voz da Leila Hathaway, obviamente, enquanto estava ali o Marcus Miller a grovar, ok, podia ser qualquer tema. Mas assim que entrou a voz da Leila, todos, isto é o Summertime, e percebemos que era o Summertime. Tinha uma abordagem rítmica diferente. O primeiro está em swing, este estava mais em uma cena even, mais groovy. E é um bocado essa liberdade que nós temos no jazz. Mas também acho que é transversal a muitos estilos, acho que é por aí. João, então, queres que eu passe a bola? Não, sim, por acaso estás a tocar num ponto que eu acho que é importante daquilo que estamos a falar, que é a ausência de voz em muitos temas de jazz também leva a esse distanciamento, se calhar, do público, porque eu acho que é mais fácil tu ouvires a voz de um outro ser humano, cativa-te logo mais a atenção a priori do que ser só instrumental. Dá a ideia que tu biologicamente, para aí que alguém está a falar para mim, deixa eu ver o que é que ele quer dizer. Eu acho que, pronto, eu acho que assim, se a gente for aos primórdios da história da música e dos instrumentos, supostamente, uma das teorias é que os instrumentos foram criados para imitar a voz humana. Portanto, se formos mesmo aos primórdios, isto é, vale o que vale esta teoria, não é? Mas eu falo pela minha experiência própria. Eu desde puto que sou fascinado pelo instrumental, e só descobri o jazz para aí com 13, 14 anos, e andei para aí desde que me lembro, ou seja, as minhas memórias mais antigas sempre tem tudo a ver com música. E eu sempre eu consumia o que havia em minha casa, não é? Em casa dos meus pais, em casa de amigos dos meus pais, familiares, primos mais velhos, quando não tenho irmãos, portanto, assim, primos mais velhos que me emprestavam cassetes e vinis. Mas infelizmente ninguém desta malta que convivia no meu círculo familiar ou de amigos, ninguém tinha jazz. Tinha muito boa música, atenção, havia muito boa música, tinha, sei lá, pronto, o mais parecido que eu tinha com aquilo que eu queria ouvir, que era cenas instrumentais, que era os Pink Floyd, que tem muita parte instrumental, os Yes, os Supertramp, tinham assim aqueles solos, tinha sempre um saxofone a solar e muito melódico. E depois também tinha música clássica, pronto, só que eu percebi que, ok, música clássica é instrumental, mas não era aquilo. E depois eu ouvia a cena rock, a cena progressiva, a cena alternativa, a cena rock sinfónico, sei lá, ouvia isso tudo e pensava, é quase isto. E depois também ouvia, sei lá, o Stevie Wonder ou até o Michael Jackson, tinha assim, já assim umas harmonias, assim, uns grooves, e eu pensava, é quase isto, mas há de haver aí qualquer coisa, não é? E estamos a falar de uma altura em que não havia YouTube nem Spotify, até que, pronto, no meu 8º ano, lembro que estava no 8º ano,
tive um professor de educação visual que tu deves gostar, é de jazz, e então lá me deu assim uns quantos nomes para eu pesquisar e fui aqui olha, aqui falando aqui do Saudoso Areias, não é? Que tinha ali a Scala, o Grande Areias, grande abraço onde quer que ele esteja, não é? Que tinha a Scala e eu comecei, eu chateava-o tanto, coitado, eu passava lá a vida a chateá-lo e até que o homem até começou a encomendar CDs de jazz por minha causa. Pronto, então lá comecei, mas quando eu comprava aquilo tudo muito aleatoriamente, comprava as coisas muito aleatoriamente, olha, dizia Pat Metheny, Miles Davis, ou seja, manda vir. Depois entretanto os nomes que estavam a tocar com o Pat Metheny também eram grandes, ou seja, que é a cena fixe do jazz, é que nós, acho que isto é uma boa cena também para pegar ou para diferenciar, é que a malta no jazz é muito pelos nomes e pelo mérito de performance, e também pela necessidade ou pelo que te apetece fazer. Não há muito aquela cena de banda, não é? Eu acho que no pop e no rock a banda forma-se e ficam sempre os mesmos elementos. É muito raro alguém sair, mesmo que se balde e que não estude e que não toque. Eu acho que é muito raro, a não ser que haja assim mesmo vocês veem os Pink Floyd, mesmo o Roger Waters e o Gilmour, os gajos não se pediam um com o outro, mas aquilo durou bastante tempo, houve ruptura, mas pronto. Mas eu acho que no jazz acontece muito isso, que é, olha, estou aqui a fazer este projeto, mas agora apetece conhecer aquele pianista, olha, tchau aí. Mais essa rotatividade. Sim, e não há cá, ninguém fica a dever nada a ninguém. Certo, e tens de saber lidar com isso. Isso é uma das coisas que tu aprendes muito no jazz, é lidar com essa, não digo frustração, mas às vezes com essa realidade. Aquele gajo fui preterido por alguém. Não. Isso na verdade tem-me só um pouco a liberdade. É verdade, mas há malta que leva isso muito mal, não é? Sim, convive mal com isso. Se convivem mal com isso, não estão bem, estão um bocadinho mal na área do jazz. É claro que eu já tive, não tive assim momentos como isto, obviamente, não é? Mas já senti que às vezes quando tenho um projeto que convido uma pessoa, mas depois mudo de baixista ou mudo de baterista, nunca senti que alguém tivesse ficado chateado, mas sei que às vezes há malta que fica assim um bocadinho, porque é que chamaste ele, não me chamaste a mim, pronto. E isto no jazz o pessoal está-se a cagar para isso, não é, nem sempre é aquela cena, este apareceu agora é melhor que o outro, não, às vezes até é uma questão de sonoridade, até mesmo no clássico acontece isso, não é? Claro. Claro que sim. Yeah. Embora haja grupos clássicos que se mantêm desde sempre, não é? Sim. Mas eu acho que é um bocado isso que acontece, que o jazz dá-te muito essa digamos, essa visão e essa parte que no fundo também é sempre um desafio. E depois dá-te a possibilidade de tocares com malta, digamos, entre aspas, melhor que tu, que foi assim que eu evolui muito. Hoje em dia toco com malta, não digo do meu nível, mas acho que o fundamental é que tu vais buscar coisas também diferentes a malta diferente, certo? Claro. Não, mas também é fixe e essa aprendizagem acaba por ser uma mais-valia, não estás limitado a isso. Tu dispores-te a estar a tocar com malta melhor que tu, Eu aprendi imenso isso. Sim. Na altura, que já foi há bastante tempo atrás, quando eu comecei a tocar e convidava assim grandes craques do jazz nacional para tocar comigo, que se calhar podia estar a pôr um bocadinho a carroça à frente dos bois, às vezes, não sei, mas foram as minhas escolhas, eu convivo muito bem com isso, mas senti que aprendi imenso só por causa disso, ter que estás a liderar a malta que eram altos craques, não é? Tu, se calhar pensas quando vais convidar alguém para uma banda, vou convidar alguém do meu nível, um bocadinho inferior, que é para eu liderar, mas eu pensei um bocado ao contrário, que olha, vou convidar este gajo, vou convidar o Yuri Daniel, vou convidar o Bruno Pedroso, para aprenderes alguma coisa, para tocar, e eu vou, mesmo aqui a malta de Alcobaça, porque eu cresci aqui com a malta de Alcobaça, eu cresci um bocado nesse contexto, não é? Eu se pensar no início, eu quando comecei a tocar, tocava com a malta da minha geração, mas depois, quando eu comecei a evoluir, foi quando comecei a convidar para tocar nesses projetos que eu tinha, quando comecei a convidar o Sérgio, o Mário Marques, o Diego Tozé, ou até o Rui Moraes na altura, que tocava saxofone, o Ruben, quando eu comecei a convidar essa malta para tocar comigo, que eram todos eles, tinham muito mais escola que eu, mas quando eu os comecei a convidar para tocar comigo é que sinto que, peraí, agora está a tocar com esta malta um bocadinho mais experiente, isto dá-me pique e eu tenho que estar ao nível deles. Obrigava-me a estudar, obrigava-me a preparar. E eu depois mantive sempre esta matriz e pronto, e procuro sempre mantê-la. Hoje em dia, apesar de ter outros projetos, com malta um bocadinho mais nova que eu até, mas acho que procuro sempre manter isso. Pronto, mas já estamos aqui a perder-nos na conversa, João. Põe em ordem nisso, João. Malta, eu tenho aqui várias coisas para nós fazermos. Estava aqui a ver que nós podíamos fazer aqui para o pessoal perceber aqui como é que são as diferentes dinâmicas entre isto do pop rock e do clássico, neste caso, vocês que são pessoas que andam aí nos meandros de ambos os géneros musicais, certo, e nos corredores da fama do rock e do clássico, e etc. Ou seja, eu quero-vos pintar aqui um cenário que é, vocês são
são produtores de um evento de um e do outro, ok? E chega alguém que está a trabalhar convosco e diz-vos uma frase. E vocês vão-me responder que se isto era mais provável acontecer num contexto de um concerto de música clássica ou de música pop rock. Ok. Ok? Vamos a isso. Pá, safem-se entre vocês. Certo. Então vá. Chega alguém e diz assim: epá, desapareceu-me aqui um gajo mesmo antes do concerto. Epá, eu acho que isso faz-me lembrar o Sister Música, lá o outro. Isso faz-me lembrar muito clássico. O pianista do Sister Música, lá o outro maluco, meu, que desapareceu. Já sei quem é que estás a falar, é um facto. Mas que depois apareceu e tocou para queiraças, para não ter aqui. Não, é um facto. Opá, eu acho que isso é. Quer dizer, depende um bocado. Não sei, mas a questão aqui Não, é mas qual é vamos que seria mais provável. Vamos não é? generalizar, exatamente. Exato. Vamos generalizar. Eu por acaso sei desta história, mas vamos generalizar. Certo. Onde é que era mais provável acontecer esta situação? Estou a perceber. Eu acho que. Imagina. Inevitavelmente seria mais no rock, não é? E nesse. Não sei, eu também não quero estar aqui a aparecer em. Também isso já A nível são de filmes povo, não é? Tu tens muito mais povo num clássico, por isso também a probabilidade de perderes alguém ou de alguém desaparecer do nada. Mas quando o clássico do nada é o quê? Mas Um gajo aqui que a tem um questão concerto é e não que vai ao não- concerto e balda-se. Não, e... desapareceu. Mas Ninguém pronto, sabe. aqui Ou há, alguém desapareceu. aqui é uma lembrou-se. questão que é, no clássico acho que ninguém está muito preocupado com isso, porque são tantos, se alguém desaparecer a coisa continua, estás Não. a perceber? Xaninho, mas a minha Enquanto- pergunta é o que é provável, não é O que seria mais provável? O que seria mais provável? Pá... Epá, eu nunca vi um concerto de... Pá, estou-me a tentar lembrar Porque de algum imagina, concerto que eu nunca tenha vi um acontecido. concerto de rock em que alguém falhou, mas também se alguém tivesse falhado eu também não o tinha visto, não é? A minha questão parte por aí, estás a ver? Enquanto vi os da um Weasel concerto quando de o um Virgil clássico, partiu a se calhar perna e o concerto alguém ficou podia cancelado. ter Tudo bem. faltado e eu se calhar nem dei por ela. Pronto, E a coisa estava então, a acontecer. visto que há um único caso aqui na mesa que é o do pianista desaparecido. Mas ele apareceu, ele apareceu. Ele Ele apareceu, Sim, sim. mas Só que apareceu. alguém disse provavelmente verbatim, né? Sim. Alguém disse esta frase nesse dia. Claramente. Pá, o não sei quem desapareceu. Desapareceu. Foi até Pois é, a nesse última contexto que eu estou a fase. dizer. Ou Boa seja, história. estamos aqui a restringir a questão que é alguém que é cabeça de cartaz ou que vai tocar ou até pode ser um elemento dessa banda, tipo o baterista da banda desaparece e a banda está para entrar em palco e não tem um elemento nuclear para tocar. Epá, eu acho que isso são mas- coisas muito, muito esporádicas de acontecer. Dependente do nível. Opa, é assim, depende... Não, acho que depende do nível do festival. Ou seja, estamos a falar de um festival, de um concerto num bar, estamos a falar que estás a tocar na linha verde ou no Bar Ben, isso Opa, aconteceu, ou eu estás a acho que, tocar na minha no Sudoeste opinião, ou acho que no. não ia acontecer de todo. Pronto. Entendes? Se fosse Malta, num mas nós estamos a registro- dispersar, porque isto Yeah. aqui, onde nós queremos chegar aqui é tendo em conta os diferentes tipos de personalidades que há, ou num estilo e noutro, que era o mais provável. Mas se calhar vamos Eu acho aqui avançar. eu acho Não, que é mas igual. estou a eu perceber onde estás a querer chegar. E mesmo esta questão do pianista, sendo um pianista clássico, muito provavelmente. E ele foi muito rock and roll. É exatamente, obrigado, João. Tipo, era exatamente aí que eu queria chegar, estás a perceber? Rock and roll, porque foi para a Nazaré Backup. Talvez, eu não sei a cidade ao certo onde ele estava. Eu, por acaso nem me lembrava disso. Exato, Não sei, exato, estou exato. a dizer, estou Mas aqui a a nível de especular, atitude, mas, talvez, não é uma atitude expectável do. Yeah. Pronto, vamos marcamos clássico, visto que cá um Pá, aqui em Alcobaça acho que aconteceu isso. Não sei se aconteceu alguma Pá, cena acho dessas. que a atitude é rock and roll, A atitude é rock and roll, sim. Entendes? Não. Pronto, então próxima situação. certo? Pá, chega alguém, a mesma pessoa, e diz-vos assim: olha, pá, aquele gajo está ali na casa de banho, não quer tocar porque diz que se acha um gênio e compreendido e não consegue sair de lá. Epá, isso é clássico sem dúvida. Isso aí é 200%. Eu não digo na casa branca, eu acho que pode ser por causa da temperatura, pode ser por causa do clique das máquinas fotográficas. Eu já assistia. Pode ser, isto também é no Vai jazz. partir uma corda. Isto também, olha, eu partilho já aqui uma história quando fui ver o Pat Metheny com o Brad Mehldau. Aliás, o Brad Mehldau, quando tocou aqui em Alcobaça, eu já incrivelmente tocou aqui 2 vezes a solo e em trio. Eu acho que quando ele estava a tocar a solo, pá, ele tem alta pancada com as máquinas, especialmente aquelas que o obturador faz mesmo o clique, né, que faz mesmo faz barulho. E ele ouve isso. E aqui em Alcobaça,
ele estava a tocar e acho que ele deu ordens para se poder fotografar a primeira música. Então aquilo foi logo para aí. E o gajo para de tocar e diz: no click, please, no click, o que era quase impossível. Pronto. E este mesmo personagem, grande música incrível, adoro o Brad, mas ele nota-se que tem ali assim, essa faceta um bocadinho mais. Pronto. No Algarve, fui ver com o Daniel Bernardes esse concerto, e aquilo era o Pat Metheny com o Brad Meldon, mas depois também era em quarteto, ou seja, guitarra-piano, e depois, passado um bocado, entrava a bateria e baixo. E a produção do festival anunciou aos fotógrafos que apenas poderiam tirar fotografias à primeira música em quarteto. Quarteto é a palavra-chave. O que aconteceu? Não, mas eles disseram isso. Olha, alertamos os senhores fotógrafos que apenas podem tirar fotografias na primeira música em quarteto. O que aconteceu? Não havia quarteto. Não, havia quarteto, só que o concerto começou em Du. O concerto começou em Du. Entrou o Pat Metheny e o Brad Meldon começaram a tocar em Du. Eles só ouviram a primeira música, então os gajos vão logo, começam ali a fotografar. Pá, o gajo para de tocar e fica com uma cara tipo. Eu personalmente acabou. Mas espera, relembra-me a tua questão, João. Pronto, mas é isto, era da questão. Não, era alguém que estava na casa de banho, não queria tocar porque era um gênio incompreendido. Ok, clássico, completamente. Completamente clássico ao jazz. Gênio, ao jazz aqui também. É o chave é um gênio incompreendido. Sim. Clássico ao jazz, sim. Ao jazz também, há muita estou bem um bocado em contra, que é alguém está a chorar porque as luzes não estão fixe. Pop. Acho que é pop. Eu acho que sim, eu acho que é aquela malta que liga muito ao staging e que mete isso à frente e que se preocupa mais com o staging do que se pode ter uma banda em palco e que sacrifica ter música em palco em prol de staging. Também é um facto. Malta que a luz estava a ofuscar muito. Isso é para conseguem ler. Evitavam todo. Ou seja, ler até conseguiam ler, mas depois não conseguiam olhar para a frente, entendes? Mas isso tem a ver com isso, influencia a performance. Agora, estamos a falar. Estamos aqui a comparar outra vez entre clássico e rock. No fundo, a pergunta é outra vez um bocado quem é que é mais esquisitinho. Pois, mas eu acho que todos são esquisitinhos, estás a perceber? Acho que as esquisitices têm origens diferentes. Eu acho que dentro do clássico a malta é mais esquisitinha a nível de som e a nível acústico, entendes? Agora... E de condições para tocar e para ler música, não é? Tu tens... Sim, mas se tiveres que escolher uma prioridade dentro dessas esquisitices, seria o áudio. A nível de clássico, entendes? Enquanto se calhar dentro do rock podiam até haver algum desleixo no áudio e haver algum mais ênfase nessa questão da luminosidade, entende? Eu acho bem, faz sentido ou não? Eu aí discuto, não sei se vou concordar muito, porque acho que qualquer estilo de música está sempre preocupado com o áudio e com o som. Bem, tipo, se calhar se fores preocupado se estão a ouvir bem. Eu acho que se fosse a malta do clássico tem que estar mesmo a ouvir com aquela sala perfeita. Isso também no rock, isso também não é isso, eu discordo. Eu também acho que no rock isso acontece. Pode haver aqueles movimentos mais punks e aquela malta mais não é, que estava um bocado, que fazia mesmo parte do estilo, cagar um bocado para isso e depois, não é? E que isso não era tão importante. Fazia mesmo parte do estilo cagar para isso. Desculpem lá aqui a expressão. Agora, acho que em qualquer nível de rock, pop, jazz clássico, o som será sempre tem que ser o must, claro, sem dúvida. As luzes, se calhar há uns que se contentam só ali com umas coisitas básicas, há outros que não tem que ser assim, projeção de vídeo, etc. Estou a dizer mais isto porque já tive malta que se calhar até podia nem sequer ter luzes nenhumas, entendes? Sim. E acabou por não fazer um concerto por causa de uma acústica ou de um pormenor acústico. Normal. Entendes? Enquanto a nível de iluminação estava tudo em pack. E enquanto também já fiz concertos que a iluminação não estava tão boa e tipo não olharam duas vezes, estás a perceber? Okay. E siga. Ok. Alright, malta, eu tenho aqui uma pergunta para vos fazer assim. Vou introduzir aqui um tópico. Diz-me lá. Eu por acaso, houve uma altura da minha vida que convivia muito com a malta do clássico em Coimbra, lá do como é que ele se chama? Do Conservatório. Conservatório de Música, sim. É que Coimbra não tem escola superior de música, por isso que eu estava... Certo, é secundário. Não, era secundário ainda, só que era malta que tem o Conservatório Nacional, que é dos mais emblemáticos, sem dúvida, mas não tem a escola superior. Então, e uma cena que eu reparei foi que
a malta de lá estava tão imersa neste estilo musical que nem conhecia, pá, coisas, sei lá, havia malta que não conhecia Metallica, por exemplo. Guitarristas que não conheciam Metallica. Uau. Pá, que não... Conhecem isso eu nome, acho mas não estranho, conhecem porque reportagem. Não, sim, não ouviam porque tocaram não, Nothing não, Else não era Matters, suposto ouvir. isso é Isso certo, era um estranhava guitarrista isso. clássico Pronto. nunca ter tocado Metallica. Que a mim é sempre me estranho. soa um bocadinho que é tipo, pá, não ouço, não devo. Olha, eu acho Isto que não é essa música, malta, eu acho isto que é essa música. malta dizia isso, mas que estava a mentir. Acho que diziam isso só Eu para... também acho que sim. Honestamente... Mas isto para vos perguntar o quê? Vocês têm guilty pleasures? Eu acho que não há guilty pleasures. Eu acho que há Eu também- pleasures. Eu acho que não há. Eu acho que... Epá, posso responder muito simplesmente a isso. Epá, eu vivi nos anos 80, a minha infância, portanto, acho que os guilty pleasures os mais férteis são dessa época, aqueles temas pop todos, assim, todos, não é? Icónicos, acho que representam muito os guilty pleasures, não é? Que é aquela... mas eu não tenho complexos nenhuns em gostar, em assumir aquilo que gosto a nível musical. E, portanto, mas pensando nessa cena, se calhar naquela de surpreender alguém, é pá, adoro esta música e volta e meio tenho que ouvi-la, e que seja assim uma cena completamente inexpectável, dado eu ser um músico de jazz e não sei o quê. Tenho aqui algumas coisas que me ocorrem. Sim. Sei. Não, eu acho que é assim. Tipo, se calhar em certa fase da vida já houve guilty pleasures. Depois os guilty pleasures passaram a ser simplesmente pleasures. Sim, tu Pá, estavas é ridículo estás com vergonha de ouvir uma música. É isso, é um bocado aquilo que estavas a pegar, que é eu não devia de ouvir aquilo, não é? Sim, não é expectável. Tipo, Quem te conhece, quem conhece, quem sabe o que é que não tu ouves deves por de norma. ouvir o quê? Tu tens que ouvir, podes ouvir tudo, não é? É. Tipo, Sim, não há aqui uma coisa que tu não devas ouvir, não é? Não, Seja sim. qual o estilo, pá, é um bocado por aí, tipo... pá, Pá, eu tenho- ouve aquilo que te faz sentir bem, tipo, pá, eu tenho N situações em que estou a ouvir algo mais, sei lá, estou nos reels do Instagram a colar naquilo e de repente aparece-me uma música e depois outra vez aquela música e de repente já estou a ouvir tanto aquela Depois música vais que ouvir já ao vou ao YouTube, já detalhe. fica Não, no mas a questão algoritmo. é que eu vou ao detalhe e acabo por encontrar detalhes que até me interessam, estás a perceber? E detalhes que até possam ser interessantes para mim, para aquilo que eu faço. E então, pá, ficas naquela, tipo, eu gosto disto ou não gosto disto? Estás a ver? Sim, Pá, um e bocado acabas por curtir daquilo. Yeah. Acho que é mesmo isso. Yeah. Um gajo tem que ouvir Agora, e gostas ou não gostas. deves e não- de gostar daquilo. Ah pá, claro que deves de gostar daquilo. Epá, para mim Não tem uma tem- imagem, não sei se tem um bocado a ver com isto, mas eu tenho uma imagem incrível que é quando eu estava em Évora, aquelas noites boémias, havia lá um bar que era muito frequentado pela malta mais metaleira e roqueira. Ok. E aquilo encerrava sempre com a mesma música, que era, epá, eu acho que é o dos System of a Down, o Chop Suey, acho que é isso, que tem aquela cena, e depois tem uma parte super melódica, não é? Lá. Certo, Epá, e era aquela cena de ver os metaleiros todos e a borrar, mas depois de repente entrava essa parte melódica e ficavam todos, mais ópera, pareciam não é? Tipo, assim, mais todos, ópera. assim todos a dançar e a cantar aquilo, parecia de repente estava, não digo no Trump, não quero ser, pronto, obviamente ninguém leva a mal estar a dizer isto. Ok. Mas acho que, tirando, pronto, hoje em dia um gajo tem que ter cuidado com estas piadas, mas Isto com todo o também respeito. é Mas rádio. eu acho que isso é um bocado, ninguém viu o podia que tu ser fizeste. esta fronteira do guilty pleasure, pode estar aí, estás a ver? Ou seja, aquela malta, mas depois esse tema dos System of a Down tem um bocado essa componente que punha essa malta toda, transformava-os numa cena toda melódica e todos a Mas olha cantarem, que todos contentes. o metal, regra geral, pá, há pouco metal que não tenha umas grandes melodias. É pá, claro que sim. Mas eu estou a dizer é o contraste. Aquilo é no metal, Sim, não é o que chamam sim, isso, não é? É o que se chama, não é? Mas new metal, por acaso o new metal não é bem um género musical tecnicamente falando, acho que tem mais a ver com o período onde Sim. surgiu, que foi naqueles 90s, porque por Sim, exemplo, Limp Bizkit também é new metal. Pá, mas Limp Bizkit não tem nada a ver com o System of a Down, estás a ver? Slipknot também é new metal. Sim, mas é quando Deftones, fundem um aquilo bocado a cena hip-hop com metal, não é? Pelo menos é o que eu sinto. E distingues isso da era. Tem um bocado de spoken word. Yeah. Há boas bandas de new metal que têm muito mais essa fusão com o System of a Down. Mas pronto, estou a falar, mas eu não sou grande conhecedor disto. Eu só estava a falar deste contraste que havia e achava isso super. Temos 5 minutos, ok, então olha, temos 5 minutos. Metei um guilty pleasure. Tu trouxeste algum guilty pleasure, Xanix? Ah pá, eu trouxe vários até. Trouxeste vários? Epá, estou meio Queres nos inspirado. presentear com. Ah pá, eu tenho um que é mesmo muito pussy, mas eu adoro aquelas vozes, pá.
Não sei se vocês têm trouxeram algum guilty pleasure. Nem queremos, agora ficamos. É, Eu pelo menos então- fiquei curioso para ouvir o teu. Pá, podemos ouvir aí a Rei com Where Is My Husband? Pá, só pelo título promete. É pá, sim, isto promete, isto que é quase um Yeah. tema da Ágata. Yeah, na Não é? boa. Podia ser um tema Yeah. da Ágata. Podia ser. Pá, um Nel Monteiro. Não, Monteiro é outra história. É um É outra revolucionário. outras paradas. É um revolucionário. Where the hell is my husband? What is taking him so long to find me? Oh, baby, where the hell is my lover? Getting down with another. Tell him if you see him, baby. If you see him, tell us how he should. Why is this beautiful man waiting for me to get over? He already tested my patience. I only fear he taking down with other women that ain't me, but I've been refusing applications. Till I got my hands on him, I'ma tell him I'm too far long. He got me waiting, anticipating, praying to the Lord to give him to my loving arms. And despite my fresh face, just need me, completely. All my heart yearns for you. Is he far away? Is he yours? This man is testing me. Help me, Lord. I need you to tell me, baby, where the hell is my husband? What is taking him so long to find me? Oh, baby, where the hell is my lover? Getting down with another. Tell him if you see him, baby. Estava a ler, não é? Pronto, aqui o pessoal decidiu A malta democraticamente conhece a música, interromper sabe que é isto. bom. Aí importa dizer que isto era um guilty pleasure aqui do Alex, nosso Yeah, convidado é aqui um de hoje. Se calhar o mais recente. Hoje tivemos aqui umas temáticas variadas, muito dispersas. Fomos desde o Summertime ao Where Is My Husband, não é? É da É Rei. incrível. da Pá, Mariah. tens que ouvir, ela faz tudo sozinha, puto. Ok, então, não sei, olha, eu, guilty pleasure, estávamos a falar nisso, pá, eu deixei-te aí uma versão de uma música, pá, mas isto quer dizer, isto é um grande tema dos anos 80, mas que eu volto e meia estou sempre a ouvir, que entra muito no meu ouvido, mas trouxe uma versão unplugged, acústica, do Nick Kershaw, do The Riddle, uma versão já ele mais cota, a tocar guitarra, só guitarra e voz, está muito fixe, e que também este tema tem essa versatilidade. É claro, quem conhece a versão original tem aquela cena toda 80s, não é? E esta versão foi gravada há cerca de uns 10 anos, acho eu, e está muito fixe. Pronto, eu proponho que a gente se despeça com este guilty pleasure meu. Ok. Bora, The nossa. Riddle, pá, acho que é um grande tema pop, grandes acordes, pá, está muito bem construído. João, obrigado aí para a dinâmica aí do programa. Obrigado. É isso, convite, malta. Obrigado. Já sabem, malta, 10 andamentos às 10 aos domingos aqui na Sister. Obrigado, Chaninho. Obrigado, Hugo. Rui. Muito Obrigado obrigado. Rui, mais uma vez. Obrigado, Obrigado, Alex, Rui, teres também. vindo. Obrigado, E Hugo. até já, malta. Até já, malta. Até Fiquem já. com The Riddle. Let's go. I got two strong arms, blessings of Babylon, time to carry on and try for sins and false alarms. So to America the brave, wise men saved near a tree by a river. There's a hole in the ground where an old man of iron goes around and around, and his mind is a beacon in the veil of the night. For a strange kind of fashion, there's a wrong and a right, but he'll never fight over you. I got plans for us, nights in the scullery, days instead of me. I only know what to discuss. Oh, for anything but light. Wise men fighting over you. It's not me you see. Pieces of Valentine and just a song of mine to keep from burning his story. Seasons of gasoline and gold.
wise men fall near a tree by a river. There's a hole in the ground where an old man of iron goes around and around, and his mind is a beacon in the veil of the night. For a strange kind of fashion, there's a wrong and a right, but he'll never fight over you. I got time to kill, sly looks in corridors without a plan of yours. A blackbird sings on Bluebird Hill, thanks to the calling of the wild, wise men's child. Near a tree by a river, there's a hole in the ground where an old man of iron goes around and around, and his mind is a beacon in the veil of the night. For a strange kind of fashion, there's a wrong and a right, but he'll never fight. Near a tree by a river, there's a hole in the ground where an old man of iron goes around